Só nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, né? Exatamente como é que funciona essa parte de investimento, algumas sugestões, né? Muitos lá ganham dinheiro e acabam investindo no Brasil em casa, apartamento, construções, etc. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Em primeiro lugar, o melhor investimento é o conhecimento em si mesmo, né? É você gerar conhecimento, porque você é o ativo principal que te dá retorno. Então, onde quer que você esteja, muito mais ainda fora do país, né? É importante você adquirir conhecimento. E um dos principais conhecimentos, né, além da cultura, além de como funciona essa engrenagem de estar fora de um país, é exatamente aprender a língua do país, né? Eu considero como básico para você interagir e se comunicar com as pessoas, tá certo? Uma outra coisa é a gente, a partir do momento que adquire essa mentalidade de investidor, você está fora, né, ainda mais Estados Unidos, considerado o país das oportunidades, é você ficar antenado nas oportunidades, né? Desenvolver um network de boas pessoas, pessoas empreendedoras que estejam querendo progredir, estejam querendo desenvolver, se juntar com essas pessoas, né? E aí, aliado essa questão de busca por oportunidades, mas com o desenvolvimento da língua, você conhecer e saber desenvolver uma comunicação com os nativos da região, isso é muito bom. E com certeza, quando surgir alguma oportunidade, você vai estar totalmente apto para conversar e conhecer e tudo mais. É muito importante isso, né? E você, quando tem essa possibilidade de falar a língua, de ter uma oportunidade e você ir direto na fonte, você acaba evitando atravessadores, intermediários, que muitas vezes são pessoas que não estão muito bem intencionadas, né? Então, você enxergou uma oportunidade, você fala a língua, você vai na fonte, que é o local, conversa e negocia, e aí o seu negócio dali surge e você monta a sua própria companhia, né? E, obviamente, depois você monta a sua companhia, as coisas tendem a desenvolver, você tende a evoluir, né? Com certeza. Em qualquer lugar, mesmo o Brasil, que é um país tão complicado, mas quando você monta o seu negócio, é um negócio de sucesso, a tendência é que você cresça financeiramente e cresça também como profissional, como pessoa, né? Em vez de você ir trabalhando para os outros e quanto mais você trabalha, o seu patrão fica rico e você continua ganhando o mesmo salário. Então, eu acho que quando você está fora do país, os desafios são maiores, mas as oportunidades também são maiores, ainda mais quando você está em um local como os Estados Unidos. E importante, né, depois você montou sua empresa, sua companhia, obviamente pagar seus impostos, né, para que você esteja dentro da lei, isso em qualquer país, em qualquer lugar que você estiver. E uma das coisas que eu julgo muito importante é a questão de se manter informado sobre a economia do país e assuntos que te interessam, né? Sobre a cultura, sobre oportunidades, você está sempre ligado nas informações locais, nas informações do país como um todo, se manter totalmente informado sobre o que está acontecendo, né? Exatamente para que você consiga com isso detectar as oportunidades que surgem, né, no país a partir do momento que você está ciente das informações locais, do que anda acontecendo, que a partir disso aí podem surgir muitas inspirações para negócios, né? E até para saber para onde o seu negócio está caminhando, você que não é dono de negócio também, até para saber para onde a economia está caminhando, né? Nesse momento mesmo, parece que está acontecendo um problema econômico nos Estados Unidos com relação à falta de... As construções estão dando umas paradas, né? A inflação está um pouco mais alta, o Fed, né, que é o Banco Central americano, está começando a baixar os juros. Então, a gente ouve muitas pessoas aí, conhecedores do mercado, falando de uma crise que vem por aí. Então, é sempre bom estar antenado. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre a questão do fundo de reserva, né? E eu tenho certeza que muito mais para quem está fora do país, você precisa realmente de um fundo de reserva que vai te cobrir aí pelo menos 6 meses, né, de pagamento das suas despesas mensais, exatamente por causa da insegurança e por causa da questão de economia, que nunca se sabe, né, para onde vai, o que vai acontecer, pode faltar trabalho. Então dá uma olhadinha, que eu tenho aí um vídeo anterior sobre essa questão do fundo de reserva.
Bom, aqui os brasileiros nos Estados Unidos é análise de perfil. Onde estão investindo? Infelizmente, muitos que estão nos Estados Unidos estão investindo em lugar nenhum, né? Infelizmente, muitos deles estão investindo nos Estados Unidos, né? Aliás, desculpa, estão investindo no Brasil, onde eu acho que muitas vezes não é o local ideal, né? Não é um lugar bacana para você exatamente fazer seus investimentos. A partir do momento que você está num país onde a moeda é forte, né? Se você tem a moeda forte, não justifica você investir num país onde a moeda é mais fraca. Para você ter uma ideia, hoje o dólar aqui para nós está na faixa de 5,59, 5,60. Então nós estamos dizendo o seguinte, que você ganha 3 mil dólares nos Estados Unidos, aqui no Brasil 3 mil reais praticamente não vale nada. Mas nos Estados Unidos são quase 18 mil reais. Então é um país onde você ganha mais, uma moeda forte, não só pelo país em si, mas porque é uma moeda considerada como, em todo o mundo, né, em todos os países, como uma moeda de reserva de valor que a gente chama, né? Bom, então vamos lá. Eu fortemente não recomendo, tá, que você pegue o seu dinheiro aí nos Estados Unidos e aí você vem investir no Brasil. A gente vai tentar explorar isso aí um pouco mais à frente, tá? Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo. Eu gostaria muito de colocar todo esse conteúdo num vídeo só, e exatamente para que fique mais fácil, né? Para que o vídeo não se perca no meio de outros e você acaba perdendo o segmento. Mas vamos ver se não fica muito grande. Bom, aplique seu investimento onde você está, moeda forte, né? Os Estados Unidos ele possui um mercado global, tá certo? Isso quer dizer que você está nos Estados Unidos, a facilidade para você investir em vários outros países é muito fácil. Você tem uma bolsa de valores que ela possui aí companhias de praticamente o mundo inteiro. Então você consegue aí dos Estados Unidos você investir em vários países, né? E obviamente que essa bolsa ela possui muito mais alternativas que o Brasil. Para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, onde se faz as negociações das ações americanas e ações globais, só a Apple ela possui aí um fluxo de dinheiro para cada negociação maior do que toda a Bolsa brasileira. Pra você ter uma ideia. Maior do que toda a negociação de todas as empresas do Brasil. Então é um mercado muito grande. Existem várias alternativas, né, aí no mercado americano, e a gente pode citar aí dentro da renda fixa, que é uma modalidade mais conservadora, que a gente falou nos vídeos anteriores, que são os bonds americanos, né? Que são? Tem as Treasury Bonds, as Corporate Bonds e as Municipal Bonds. Que são os Treasury Bonds, são emitidos pelo governo americano, então é como se fossem os nossos títulos públicos aqui, são emitidos pelo governo exatamente para investir em questões de infraestruturas e outras questões envolvendo o governo federal. São considerados mais seguros, pois o risco de calote é praticamente nulo. Então, ou seja, para tomar calote no título desse, o país tem que estar quebrado. Aí deu ruim para todo mundo, né? E outra coisa é que se der ruim nos Estados Unidos, dá ruim para o mundo inteiro. O Brasil, então, a coisa complica totalmente. Então, é um país muito mais seguro para se investir. Os corporate bonds são emitidos por empresas que oferecem rendimentos geralmente mais altos que as treasuries, mas com um risco maior, porque envolve empresas, tá certo? Toda modalidade onde você faz empréstimo para empresas, ela com certeza ela tem mais risco do que emprestar para o governo. Mas em contrapartida, como a gente já falou em vídeos anteriores, o retorno é maior. Quando o risco é maior, o retorno é maior. E tem as municipal bonds emitidas pelo governo municipais ou estaduais, e os rendimentos são isentos de algum tipo de imposto. Obviamente, você tem que fazer uma análise mais profunda com relação a isso, né? Ainda nos Estados Unidos, nós temos a questão dos ETFs também, ETFs, Exchange Trade Funds, que é uma cesta de ações, né? Então, por exemplo, você tem aí um ETF chamado S&P, tá? Nós temos um outro chamado que é QQQ. O S&P, ele possui a movimentação das 500 principais empresas americanas. Então, do ponto de vista exatamente de diversificação, é inclusive muito bom, né? Porque você compra uma cota de ETF e automaticamente você está investindo em 500 empresas. Então é aquela coisa de uma sobe, outra cai e tal, no final das contas, uma quebrou e outra não sei o quê, mas no final das contas você está bem diversificado e bem seguro,
né? Porque se as 500 maiores empresas der ruim nos Estados Unidos, com certeza você pode ter certeza que o resto tudo já foi para o ralo. Aí temos um outro investimento aí nos Estados Unidos, são os REITs. Né? Aqui no Brasil, fazendo um paralelo, são os FII, que são fundos imobiliários. Os REITs americanos é mercado imobiliário. Né? Então você tem aí vários REITs temáticos, que é como se fosse um ETF. Né? Você tem então ali vários imóveis dentro de um REIT, e esse REIT administra todos esses imóveis. Por exemplo, você pode ter aí, por exemplo, um REIT que possui aí 100, 200 imóveis alugados para hospitais, por exemplo. Ou você pode ter um outro REIT que possui aí vários imóveis que são alugados, por exemplo, para postos de gasolina, que são alugados para escolas, para faculdades, né, para escritórios e por aí vai. Então, obviamente, você tem que fazer, quando você se propõe a fazer esse tipo de investimento, você tem que dar uma pesquisada e exatamente fazer uma análise, né? Que tipo de rate você quer investir, né? E o bom é que os rates normalmente eles pagam um dividendo até interessante mensalmente, tá? Alguns pagam mensalmente, outros pagam trimestralmente, outros pagam por semestre, outros por ano, né? Mas é uma modalidade bem interessante para se investir. É exatamente porque você está investindo no mercado imobiliário, que é um dos mais pujantes, né, dos Estados Unidos. E outra questão são as ações. Né? O que são ações? Ações são parte de uma empresa, então você se torna sócio de uma empresa porque você tem um pedaço. Por exemplo, você pode na Bolsa de Valores americana comprar lá algumas ações da Apple, né, algumas ações da Google, da Disney, e aí você se torna sócio daquele negócio. Né? Então é muito interessante. Outra modalidade de investimento, que eu falei agora recentemente, é a questão do negócio próprio, né? Que a partir do momento que você está totalmente antenado nas oportunidades, né? Que obviamente os Estados Unidos tem muito, é chamado país das oportunidades. Então o interessante é o quê? Você investir em conhecimento em si próprio, né? Ler livros sobre business, essas coisas todas, e aprender o inglês, que é fácil, porque você está numa imersão, você está dentro dos Estados Unidos, para todo lado é o inglês falado. Então você tem uma imersão, você fala muito mais rápido, e a partir daí você consegue negociar diretamente na fonte, onde existe a demanda, que são os americanos, porque na verdade tudo aí a demanda surge onde? Dos americanos. E aí quando você vai direto para negociar e conversar, aí sim você consegue boas oportunidades, e inclusive você acaba eliminando o intermediário. Né? Muitas pessoas falam para não confiar em americano nos Estados Unidos, porque há muitas histórias de americano que dá calote no outro, que dá prejuízo, e com isso você acaba cortando esse intermediário, que seja americano, ou que seja brasileiro, né, ou que seja hispânico, que seja, você vai direto na fonte e com isso todo o valor negociado ele é seu, você pagar suas contas e tirar o seu lucro, e com isso você cresce e a possibilidade de você vir a realmente ter um sucesso financeiro nos Estados Unidos é muito grande, né, porque você corta, elimina o intermediário e o atravessador. Tá bom? Do ponto de vista de diversificação, a gente pode falar a questão dos investimentos e como não colocar todos os ovos em uma única cesta. É muito dito sobre isso, né? Você não colocar o seu dinheiro todo num lugar só. Ao distribuir seu dinheiro em diferentes tipos de ativos, você reduz significativamente o risco de perder tudo em caso de alguma instabilidade no mercado. Ou às vezes nem perder, mas ter um prejuízo, né? Que de repente você poderia ter sido evitado com a diversificação. Mas por que a diversificação é tão importante? Por causa da redução do risco, é um dos pontos. Né? Ao investir em diferentes classes de ativos, do tipo ações, renda fixa, imóveis, você acaba diminuindo o impacto de uma eventual queda num único investimento. Se um setor específico do mercado tiver um desempenho ruim, outros podem compensar essa perda. A gente sabe que o mercado de ações ele é composto por empresas, e as empresas elas possuem ciclos. Né? Algumas se beneficiam em determinados ciclos, em determinada sazonalidade, outras se beneficiam em outra sazonalidade. Então, a partir do momento que você diversifica, você acaba mitigando, né, esse risco. Outra questão da diversificação é o aumento do potencial do retorno. Né? Diferentes ativos eles tendem a se comportar de uma maneira distinta ao longo do tempo. Tá bom? Ao diversificar, você acaba aumentando a probabilidade de obter bons retornos, mesmo em momentos de mercado mais desafiadores.
porque às vezes você tem ativos que estão caindo, mas você tem outros ativos que estão dando um bom ganho e na média você acaba tendo menos prejuízo ou você acaba tendo lucro, né? Então te oferece uma proteção natural. Uma outra questão com relação à diversificação é a proteção contra a inflação, né? Os Estados Unidos, me parece que a inflação americana, o ano passado, né? Porque agora já está caindo a inflação, mas ela bateu em patamares aí que não se via há mais de 30 anos, né? Então a inflação é um problema a ser combatido em praticamente todos os países, né? E o que é a inflação? A gente já falou em vídeos anteriores que é exatamente a perda, né? A perda do seu poder aquisitivo. Então, seu dinheiro hoje vale 100 e dependendo da inflação de um ano, ele vai valer 90 no final do ano. Então, isso é péssimo, né? Ao investir em diferentes ativos, você pode proteger seu patrimônio da inflação, que acaba reduzindo o seu poder de compra da moeda ao longo do tempo, conforme o exemplo que eu acabei de falar. E outra coisa, a questão de diversificação e alinhamento com o perfil do investidor. Por quê? A diversificação permite que você construa uma carteira de investimentos que se adapte ao seu perfil de riscos e aos seus objetivos financeiros. E o interessante desse item é exatamente que muitas vezes, mesmo você tendo um perfil mais conservador, nada impede que você tenha a maior parte, por exemplo, em renda fixa, que você tenha, por exemplo, 10 ou 20% em ações ou alguma coisa que seja mais agressiva, mas que no final das contas, pelo percentual menor que você está utilizando no investimento mais de risco, para poder dar um up na sua carteira, nos seus ganhos, ainda continua conservador, porque a parte agressiva está muito pequena. Então ela não vai fazer tão grande diferença na sua carteira como um todo. Tá certo? Como diversificar os seus investimentos? Você pode diversificar em diferentes classes de ativos, né? Você pode diversificar em ações, renda fixa, imóveis, fundos de investimento, etc. A gente tem vídeos aí gravados, né, que falam sobre isso, porque a questão de investimento ela acaba sendo universal, né? Você tem renda fixa em todo lugar, você tem imóveis, fundos de investimento, né, e ações, e normalmente o que muda é exatamente a nomenclatura em função da língua falada. Você tem diferentes setores, né, dentro de cada classe de ativos, né, ainda falando como diversificar. Então você pode diversificar nas classes de ativos, como a gente já falou, uma parte renda fixa, uma parte imóveis, outra parte, e aí você acaba diversificando, sendo que cada mercado, ele sazonalmente, ele vai trabalhar de uma forma diferenciada, por isso a diversificação. Né? Você imagina você pegar todo o seu dinheiro e comprar a Apple. Imagina, você está exposto à Apple. Qualquer problema que der na Apple, seu capital pode cair 30%, 40%. Pode subir? Pode, mas também pode cair 20%, 30%, 40%, 50%. E por se tratar de uma empresa, pode até virar pó. Né? E a partir do momento que você diversifica, você acaba mitigando esse risco. Né? Outra forma são diferentes setores. Então, como a gente falou, os setores são sazonais, são cíclicos. Né? Então, dependendo do momento, o mercado imobiliário está muito bom. Dependendo de um outro momento, o mercado de energia está muito boa. O mercado de petróleo, o mercado de mineração, o mercado de bens de luxo e por aí vai. Então, dentro de cada classe de ativo, diversifique em diferentes setores da economia. Tecnologia, saúde, consumo e por aí vai. Né? Que aí você vai ficar mais resguardado. Outra forma são regiões. Né? Você pode também diversificar adquirindo ativos em regiões diferentes. Por exemplo, em dado momento, você tem nos Estados Unidos o EWZ. EWZ é um ETF que ele reflete a Bolsa Brasileira. Em algum momento que você analise e veja que a Bolsa Brasileira está interessante, você pode ir na Bolsa de Valores e comprar o ETF EWZ, né, que você vai estar exposto às principais ações aqui do Brasil. E você pode investir no Canadá. Tem o ETF também, que são as ações do Canadá. Eu quero investir agora no mercado imobiliário americano. Você tem ETFs para todo esse tipo de gosto, né? E você acaba mitigando o seu risco quando você investe uma parcela, levando em consideração regiões, setores, classes de ativos e por aí vai. Outra questão com relação à diversificação é você considerar investimentos em diferentes prazos, né? Onde tem investimento com diferentes prazos de vencimento para garantir liquidez e aproveitar oportunidades de longo prazo.
né? Prazos, normalmente a gente está falando aí de renda fixa, né? De bonds, de treasuries, exatamente porque quando você faz essa contratação, você tem um vencimento, né? Para até onde vai aquele contrato que você está comprando. Nós temos como exemplo, imagine que você investe todo o seu dinheiro em ações, né? Igual eu falei aqui da Apple. Se a empresa enfrentar uma crise, seu investimento pode perder muito valor. No entanto, se você diversificar seu investimento em diferentes setores, classes de ativos, o impacto da crise será bem menor. Em resumo, a diversificação ela é uma estratégia fundamental para qualquer investidor, porque ela permite reduzir risco, aumentar o potencial de retorno, construir a carteira de investimentos mais sólida e muito mais equilibrada. E o que a gente tem que sempre se lembrar, a diversificação ela não elimina completamente os riscos, tá? Mas os distribui de forma bem mais eficiente. Então é importante buscar a orientação de um profissional, né? Ou fazer cursos e tudo mais, exatamente o pessoal qualificado para construir uma carteira de investimento personalizada e adequada para o seu perfil. Né? E eu sugiro sempre correr atrás de informações, estudar. O YouTube hoje é uma escola absurdamente eficiente, onde você tem ali vários vídeos de pessoas que realmente conhecem do assunto e estão passando conteúdo totalmente de graça. Né? E onde investir? Né? Deixa eu ver se o vídeo não está muito longo aqui, porque aí a gente continua depois. Nós já estamos aqui com 21 minutos do vídeo. Eu vou deixar agora para a gente dar continuidade aqui no outro vídeo. E o próximo, já vou gravar o próximo vídeo dando continuidade à questão de onde investir. Né? Eu acho que é um assunto bem interessante, só que o vídeo acaba ficando muito longo e muita gente não tem muita paciência para ouvir muito mais. Né? Acho que até 20 minutos para muita gente já é muita coisa. Tá bom, pessoal? Não esqueça de dar um like para nós, se inscrever no canal. Né? O canal está começando agora, não é fácil começar. E a gente vai colocar ainda muitos vídeos bem interessantes aí, passando para nós aí, passando para vocês aí um pouco do nosso conhecimento, exatamente no desejo de que todo mundo se dê muito bem aí no mercado financeiro, acumulando mais e mais, né, trabalhando e vendo o seu dinheiro trabalhar por você. Beleza? Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.